O tema será emprego, produtividade e relações de trabalho, candidato. Convido o presidente Paulo Solmuti para a pergunta. Lembrando que são 10 minutos por bloco de pergunta. O tempo inicia com a pergunta do presidente. Candidato Renan, alegria tê-lo aqui conosco. O comércio e serviços são responsáveis pela maior parte dos empregos formais do Brasil. Ainda assim, temos 40% de toda a mão de obra do Brasil na informalidade. Como o seu governo pretende lidar com questões como essa, modernizar as relações do trabalho, ampliar a informalidade, a formalização e estimular ganhos de produtividade em nosso país? Boa tarde. Quer dizer, bom dia, boa tarde. Já estou... Candidatos perdem a noção de tempo e espaço, então começo já a ficar meio biruta. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilhosa a pergunta. Até porque boa parte daquilo que eu chamo de carreira política que eu tenho se deve à minha briga com o universo do direito do trabalho no Brasil. Como havia sido citado na minha biografia, eu entrei na Faculdade de Direito da USP, e lá existe uma modalidade muito comum em universidades públicas, que é a greve do estudante. O estudante, ele é um titular de um direito, ou seja, a população está pagando para que ele estude, e aí ele vai lá e faz uma greve junto com professores ou funcionários. Eu era o contrário a isso, eu achava isso coisa de, desculpe o termo, vagabundo. Porém, os professores do direito do trabalho se opunham ferozmente. E o pior juiz de direito do trabalho do Brasil, cito o nome dele aqui, um inimigo do trabalho, uma pessoa responsável por fechar fábricas e por fechar lojas, ir atrás das Casas Bahia para fechar Casas Bahia na região de Jundiaí, Jorge Luiz Sotomayor, brigava comigo, e brigava. Tanto que eu, uma hora me cansei e falei, dane-se isso aqui. Me tornei uma pessoa que trabalhava com recuperação de empresa, junto do meu pai, mas mais na área da metalurgia, na parte da manufatura. Mas sei que o problema da legislação trabalhista inadequada brasileira, ela ataca a todos os setores. E, em especial, citando o setor de vocês, que tem mão de obra intensiva. Quem contrata para valer é o serviço, é o comércio. E, portanto, vocês sofrem as vicissitudes de um modelo de legislação que nós temos, que foi construído para sabotar a atividade produtiva brasileira. Não apenas a legislação nossa é velha e inadequada, porque é criada nos anos 40, uma época que o que eles imaginavam assim, o mundo vai viver grandes fábricas, haverá fábricas em que a pessoa vai construir sua carreira do dia que ela começa a trabalhar até o dia que ela se aposenta dentro dessa mesma fábrica. Eles não olhavam como seriam as novas relações de trabalho, o surgimento do trabalho intermitente, a nova dinâmica do trabalho digital. Ninguém imaginava isso em 1940. Isso não existia. Portanto, a legislação é anacrônica e a lógica dela é perversa, que é a lógica da justiça do trabalho. E talvez alguns de vocês aqui já estiveram no banco dos réus da justiça trabalhista, em que vocês são tratados como bandidos. Bandidos porque a lógica que eles façam é a lógica da hipossuficiência, em que há uma relação de tensão entre o trabalhador e o empregador, e, portanto, a justiça tem que ficar ao lado do empregado, de modo a recompensá-lo nessa disputa. O que eles geram, portanto, é uma tensão negativa, e essa tensão cria relações fragmentadas e ruins entre empregador e empregado, fazendo que um tenha medo de trabalhar com o outro e que não haja relação de confiança. E na ausência de confiança, surgem as proteções desnecessárias, surge o custo, e isso torna, volto a colocar, o Brasil um dos lugares em que há mais tensão na relação de trabalho. E este é um dos graves problemas que eu queria começar abordando aqui. Tá? Esta tensão tem que ser resolvida por clareza. Nós temos que falar, e falar de maneira aberta. A CLT já deu, já era. Boa parte do setor de serviços, boa parte das pessoas que trabalham com a nova economia, já está trabalhando com seus funcionários no regime MEI. Que a gente sabe que aquela pessoa não tem uma empresa. Aquilo é apenas um instrumento que empresário e empregador tem para trabalhar, o dinheiro ficar no bolso do empregador, do empregado, e o empregador fica mais seguro para trabalhar. Foi isso. Que tal nós agora, então, criarmos um regime definitivo? Um regime definitivo pela hora de trabalho, que é o que o meu governo vai propor. Vamos remunerar pela hora de trabalho, vamos ser flexíveis. Haverá os tributos, a contribuição previdenciária mais pequena, porque a base aumenta. E isso vai permitir que a base de pessoas que contribuam aumente, a formalização aumente, porque não será punitivo. Chega disso, mas quem vai lutar é igual aquele meu professor daquela faculdade.
é a máquina que custa 24 bilhões de reais por ano da Justiça do Trabalho. O lobby da Justiça do Trabalho e o lobby picareta, que eu preciso colocar aqui, tá? De boa parte dos políticos de esquerda. Né, eu soube que o presidente da República, Lula, não estará presente aqui para dialogar com o setor que mais contrata no Brasil, enquanto ele fica nos eventos dele falando de emprego, o que é muito engraçado, né? Mas o lobby e o trabalho ideológico deles é sempre para desunir e atrapalhar pessoas que na base e no fim do dia são colaboradores. O ato de trabalhar em conjunto é um ato de colaboração. O que nós vamos fazer então? Nós precisamos passar uma nova legislação urgente. 2, evitar qualquer tipo de alteração nos tribunais daquilo que havia sido a reforma trabalhista. 3, diminuir ao máximo a litigância que existe. 4, muitos lugares ao redor do Brasil, muita gente do varejo sofre, o agro também, sofre com o problema do Bolsa Família e informalidade. Ou seja, a pessoa não quer sair do Bolsa Família e só aceita o emprego na informalidade, tem uma rotatividade absurda. Isto precisa ser mexido. Nós vamos fazer a transição da pessoa que está no Bolsa Família para o regime de trabalho e, havendo um banco central de empregos naquele município, igual existe na Alemanha, se há o emprego e se há a vaga, a pessoa não aceitou, ela vai perder o benefício. Ponto. Chega de sustentar isso. Chega de trabalhar dessa maneira. Chega do empresário, do pequeno empresário especial, ser jogado na informalidade. Porque as pessoas deturpam políticas sociais que foram feitas para as pessoas que estão passando fome. E não para marmanjo que tem que trabalhar. E nós vamos ter que encarar um outro problema, que já tem um lobby grotesco, gigantesco no Congresso Nacional, que é o problema das bets. Que sejamos sinceros, bet mais crédito consignado está gerando uma rotatividade absurda, uma perda de produtividade absurda, as empresas não conseguem investir na formação da sua própria mão de obra. Isso é doentio, é uma droga pior do que o crack, pior do que a cocaína, que foi legalizada por conta de lobby de político vagabundo do Centrão lá no Congresso Nacional e que impacta diretamente o trabalho de vocês e a vida e a qualidade de vida e saúde mental desse trabalhador. As pessoas acham que aquilo é uma espécie de um complemento de renda. Ganho meu saláriozinho e faço minha fezinha. Porque aí eu tenho que falar, né? Algum influenciador aparece no Instagram, olha, você vai ficar rico fazendo isso. Eu estou proibido por conta da campanha, que agora tem que ser popular, né, de falar o nome desses influenciadores. Mas basicamente a brasileira mais famosa nas redes sociais e o brasileiro mais famoso nas redes sociais, um é jogador de futebol e outro trabalha com maquiagem. Mesmo sendo ambos praticamente bilionários, eles têm que vender cassino digital para o público pobre que segue eles. São pessoas más. É de uma perversidade absurda. E o impacto disso não é só na saúde mental. Quer comentar? Não, nós temos uma pergunta específica sobre isso, que o senhor vai fazer. Então, eu queria aproveitar, só validar um entendimento. Então, você está defendendo o trabalho por hora, com desoneração, né, do encargo trabalhista, é uma pauta, inclusive, central para o Unex, desonerar. E, depois do primeiro mandato, porque a gente precisa fazer um novo modelo valer, acabar com a justiça do trabalho, porque as relações entre civis têm que ser tratadas na justiça civil como qualquer país sério do mundo. E qual a sua opinião sobre o fim da escala 6x1? Eu fui o único candidato que discursou contra essa maluquice. O meu deputado federal que está aqui presente, o Kim Kataguiri, discursou também. E eu digo o seguinte, é muito fácil dizer que é a favor de um setor, votando com ele quando é gostoso, quando não tira voto. Eu quero ver votar pelo que é certo quando tira voto. Vou defender o que é certo, mesmo que perca voto. Tá? O Congresso Nacional está tomado de covardes. Os covardes se... Não vou usar o termo, eu sou meio chulo às vezes na minha fala. Os covardes se acovardaram, tá? Diante do medo jogado pelo governo federal e um projeto vindo daquela Erika Hilton. Aquilo é um absurdo. Essa legislação ela é um assalto a quem trabalha e produz, vai explodir os custos. E os custos trabalhistas aumentando num país em que o juros está tão alto, vai ser quebradeira. Quebradeira no setor de vocês. Isso precisa ser evitado no meu governo. Eu entrei, não é assim, esse projeto vai ser soterrado, nós nunca mais vamos ouvir falar desse projeto maldito. Tem esse meu compromisso, como já é público, porque nós tratamos isso publicamente e lutamos contra ele publicamente. No minuto final, a Unex defende a desoneração, pelo menos do valor do INSS do primeiro, o valor equivalente ao primeiro salário mínimo, permitindo formalização e tudo. O que o senhor acha da ideia? Está no nosso projeto. Você tem que ter uma desoneração, isso também acontece em outras nações,
para o início da carreira daquela pessoa que eventualmente saiu de um benefício social ou está começando, então tem que estar desonerado para a pessoa começar a construir a carreira de trabalho dela. Porque ela também vem com uma produtividade menor. Então é uma forma de investir, né? O empregador está investindo numa pessoa que vai precisar ser treinada e essa pessoa não está com esse custo adjacente, depois ela começa as suas contribuições. É um processo de transição. E isso faz parte da lógica de um país que é voltado ao trabalho. E isso faz muito sentido e conte com a nossa contribuição nisso também. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, presidente Paulo Solmuti. Por gentileza, pode retornar ao seu lugar. Vamos para o segundo bloco de perguntas. A assessoria do candidato dispensou a vinda até aqui. Embaralha, por gentileza, para que a gente possa sortear o segundo tema. Organização, eu fico andando aqui ou fico sentado? Fica à vontade, candidato. À vontade, beleza. Isso. Teremos agora o tema segurança pública, infraestrutura e cadeia de abastecimento, perdão. Repetindo o tema, segurança pública, infraestrutura e cadeia de abastecimento. Convido o presidente Leonardo Miguel Severini para a pergunta. São 10 minutos por cada bloco de pergunta e resposta. Presidente, o crime organizado, o roubo de cargas, os crimes cibernéticos e o comércio ilegal e as deficiências de infraestrutura elevam os custos e comprometem a competitividade do país. Como o seu governo pretende enfrentar esses desafios e fortalecer a cadeia de abastecimento nacional? Maravilhosa pergunta. Entendimento central. O Brasil é ou não é um país com lei e ordem? Quando a gente fala em insegurança ou ausência de segurança pública, a gente imagina sempre os crimes violentos e o impacto deles na nossa liberdade de vir. E, de fato, existe um custo subjacente à nossa vida, que vai desde a película do celular, ao insufilme no carro, a você ter que colocar grade na sua casa, ao muro no portão. Isso você percebe como cidadão no dia a dia. Agora, boa parte da população não percebe o custo da ausência de lei e ordem e de segurança pública nos produtos que essas pessoas consomem. A ausência desse entendimento faz que as pessoas não olhem de maneira aguda para coisas como roubo de carga. O roubo de carga, em alguns estados no Brasil, ele é endêmico, ele se tornou parte da natureza, parte da paisagem. Todo mundo que trabalha com carga e entregas, por exemplo, no Rio de Janeiro, sabe do drama que é, sabe o inferno que é. Isso quando não, milícias com gente que foi ligada à polícia não trabalha também no roubo de carga. Então, isso aumenta os custos, isso aumenta o custo do frete, isso aumenta o custo do transporte. A informalidade, a ilegalidade, produtos importados para o Brasil de maneira clandestina, os famosos produtos falsificados, a criação de bolsões em que esses produtos são vendidos, às vezes na porta de uma loja que está pagando imposto, está contratando pessoas em que está atuando de maneira regularizada. A aceitação de uma espécie, eu vou colocar aqui o termo, de uma espécie de uma favelização dos nossos centros urbanos, uma favelização comercial, em que aquela pessoa que tem uma loja regularizada tem que atuar com a concorrência predatória de produtos que são, em geral, falsificados na porta dela. Isso destrói a paisagem urbana, cria relações de menor confiança e quebra os negócios. Quantos de vocês aqui já não passam por isso? Quantas pessoas nos centros das principais cidades não veem isso acontecer? Então, o governo federal, naturalmente, na política de fronteiras dele, tem que atuar. Até porque boa parte de produtos que vêm de maneira clandestina para cá, são já trazidos também em parceria com o crime organizado. Todo mundo sabe, o Paraná, isso é endêmico, Rio Grande do Sul em especial, que tem as máfias dos cigarreiros que já são ligados às mesmas facções que trazem droga. Isso está acontecendo. Então, esses problemas, eles todos são comunicantes. Tá? Uma coisa vai comunicando, uma coisa vai conversando com a outra e fazem parte de uma estrutura maior, que é a ausência no nosso país de lei e ordem. Só que, abrindo, não só ficando na questão da segurança, e abrindo esse enfrentamento que precisa ser feito. O enfrentamento nosso contra todas as quadrilhas é sistêmico. O direito penal do inimigo vai pegar todo mundo que faz parte das grandes facções brasileiras, Comando Vermelho, PCC, etc., e destruir as operações. Todo mundo sabe que as operações dos grandes roubos de carga no Brasil são vinculadas às maiores facções. E nós precisamos, em 2 anos, não é que é assim, vou parar a operação, nós precisamos destruir eles militarmente. É uma guerra que vai ser feita. E o termo que eu estou utilizando é guerra, porque não há outro termo para se utilizar com essas facções. Estamos falando de organizações que faturam bilhões, que ocupam um pedaço do território brasileiro, e que se você contar a população que é controlada por eles, isso já dá dezenas de milhões. São verdadeiros países parasitários instalados dentro da nossa estrutura. E essas pessoas, vá tentar montar, por exemplo, boa parte do Rio de Janeiro, estou falando do estado do Rio,
ele é tomado por facções. Quantas cidades como, vamos botar Belfort Roxo, ou quantas favelas dentro do Rio de Janeiro, um comerciante para atuar não tem que pagar um pau, que eles chamam, pagar uma grana para funcionar para o membro do crime organizado. Ou em outras regiões para milícia. Isso acontece em Belém do Pará, isso acontece em muitas regiões. Isso está presente, isso faz parte da paisagem de quem trabalha no Brasil. Então a destruição do crime organizado vai destravar uma série de custos que hoje impactam na produtividade e no bem-estar de quem trabalha e produz, que vai ser muito benéfico. Isso vai aumentar a competitividade de inúmeros setores. O comércio é o que vai sentir mais rápido, naturalmente. Até como você disse, né, isso está precificado. Exato. Né? E a gente vê 2 pontos de gargalo. Primeiro, a mudança de fato aí no direito penal, no Código de Processo Penal, né? Falando do tema segurança pública. E no que tange à infraestrutura, a gente sabe o quão está depreciada a nossa malha rodoviária e quão a gente necessita de uma retomada de projetos estruturantes, projetos de infraestrutura, para que o Brasil melhore. Nesses 2 temas, tanto com relação à mudança do Código Penal quanto à questão da infraestrutura, você quer tecer alguns comentários específicos? Mudança do Código Penal, muito clara, nós vamos fazer aumento de pena para todos, absolutamente todos os crimes violentos no Brasil. Vamos alterar a lei de execuções penais, aquela que permite a progressão de pena, que faz com que um bandido pegue uma pena de 20 anos e cumpre 6. Vamos acabar com a subjetividade do juiz na hora de decidir progredir a pena de alguém. O juiz não pode sair decidindo nem nas famosas audiências de custódia. Essa é a famosa problema, né? A audiência de custódia. É lógico. A audiência de custódia e esse juiz de garantia que fica ali, solta. Roubou 4 vezes, solta. Isso tem que acabar. O nosso governo tem que dar um fim nisso. Lei e ordem tem que ser respeitada. Tá? E aí tem o combate, o que eu chamo de guerra ao crime organizado, que é uma legislação específica e uma vontade do governo federal para fazer o enfrentamento nas áreas tomadas pelo crime. Para destruir, nós precisamos destruir essas facções. É uma guerra, igual tem a guerra Rússia-Ucrânia, o Estado brasileiro estará em guerra com as facções criminosas no meu governo. Sobre infraestrutura, que é outra guerra, que é a guerra contra a autossabotagem. O Brasil investe uma merreca em infraestrutura. É menos de 2%, é um valor mínimo que não dá nem para fazer a reposição da nossa infraestrutura. Portanto, nós estamos depreciados, nós estamos perdendo o que nós temos. A legislação que nós passamos, e que preciso fazer o merchan do meu deputado, que foi o licenciamento ambiental, permite que haja mais segurança jurídica para que os investimentos sejam feitos. Então, há uma vontade grande. O que o governo tem que fazer? Evitar a hiperjudicialização do licenciamento ambiental que está vindo aí. Estão tentando sabotar o licenciamento ambiental, isso tem que ser bloqueado na fonte. E 2, aí entra uma série de reformas que não são exatamente sobre infraestrutura, mas impactam a infraestrutura, que são as reformas fiscais. Se eu cortar gasto do governo, vai aumentar o espaço discricionário. E isso tem 2 efeitos. O espaço discricionário todo, e essa é a nova âncora fiscal. A âncora do Lula é assim, aumenta a receita e a gente vai gastando. Em grande medida é isso aqui. A nossa âncora fiscal é o seguinte, tudo que eu cortar de gatilho, que gera um aumento nas despesas, as indexações, as vinculações, vira superávit. Então, gera superávit. E tudo que eu cortar de despesas é investimento em infraestrutura. Absolutamente tudo. Cortei despesa, é investimento para a infraestrutura do governo federal. E, com o licenciamento ambiental, o que nós vamos ter é a maior segurança para os agentes privados trabalharem. E vai vir o melhor efeito de todos. Porque se eu cortei despesas e se eu gerei previsibilidade na capacidade pagadora do governo, o que nós temos? Diminuição na carga de juros. Diminuição de juros, mais segurança jurídica, é investimento na veia. E é o que nós precisamos, investimento em infraestrutura de estradas e rodagens, infraestrutura de ferrovias, energia, portos e aeroportos. Isto precisa começar a acontecer para ontem. Existem regiões inteiras do Brasil que estão desconectadas. O Maranhão é estrada de terra para o pessoal fazer as entregas. Os caminhões ficam pulando como se fosse uma mula manca. Parece que eu estou no rodeio vendo o boi pular. Eu furei 8 pneus andando pelo Maranhão. O Pará completamente desconectado. Então, o fim da sabotagem institucional, mais uma política fiscal séria, mais licenciamento ambiental, significa investimentos centibilionários na área de infraestrutura. E isso tem que ser acompanhado, desculpa entrar aqui no detalhe, por metas e uma fiscalização aguda na maneira como as obras são feitas, no bom endereçamento das obras para não ter direcionamento político, como acontece em estados hoje mais pobres da federação, em que o político quer fazer a obra para beneficiar o grupo dele em uma determinada região, tem que atender a demanda logística que é necessária para todos nós, e isso vai criar o que eu coloco aqui como uma espécie de uma revolução, que é um crescimento econômico baseado nesse investimento em infraestrutura, com efeitos de competitividade para o setor de vocês. E não só do setor de vocês. Isso vai chegar para o agro e para a indústria, vai ter um efeito erga omnes para todos.
Logo na hora. Isso vai baixar o preço das coisas, aumenta a competitividade, ainda aumenta a capacidade da gente, até em outros setores, exportar. Nós vamos crescer baseado nisso. Então corte de gastos e muita segurança jurídica. Mas não é pouca, é muita. Porque hoje todo mundo tem medo de botar grana em investimento em infraestrutura. Basta ver um último caso, não sei se tem 1 minuto, que é o caso da Ferrogrão. Aparece eu sou uma tribo indígena a 100 quilômetros dessa ferrovia. Meu Deus, vou me sentir afetado, vou ouvir bem de longe um barulho de um trem, isso vai afetar meu espírito indígena. Aí vem uma ONG com grana da França, com grana da Alemanha, junta com um deputado do PSOL que põe um cocar, aí eles vão lá, é ou não é? Parem a obra! Parei a obra! Aí tomar banho, aí para uma obra, aí vem um promotorzinho, não, vou parar a obra, muito indignado. Aí vai um juiz irresponsável ganhando 200 pau por mês de super salário. Aí não, parem a obra, estou culpado. Acabou. ONG gringa sabotando o Brasil, lei de segurança nacional, vou botar esses caras para fora. Vão vazar daqui. Parem de sabotar. Quem viu o que aconteceu com a Cargill? Mesmo esquema, lá no Pará. Um entreposto exportador de grãos teve que ser brecado porque índios de uma tribo que não existe desde o século XVIII reapareceram em 2010. E parem tudo. Acabou. Aí nós vamos conseguir ter ganhos de produtividade gigantescos. É aumento de grana no bolso de todo mundo, competitividade, emprego e produto mais barato. É isso. Tempo, candidato. Obrigado, candidato. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Ótimo aproveitamento do tempo. Muito obrigado, presidente Severini, por sua participação. Vamos então para o terceiro tema sorteado. Dá uma embaralhadinha, vamos ver aí. Muito bem, deixa eu pegar aqui do meio. O próximo tema, candidato, é custo de vida, inflação e segurança alimentar. Convido João Galassi, por gentileza. Lembrando que são 10 minutos para a pergunta e a resposta. O tempo é contado a partir do início da pergunta. Galassi? Vamos lá? Ele tá de pé, eu vou ficar de pé. Não, agora eu vou ficar de pé. Eu vou sentar, fazer a pergunta, só para você sentar um pouco. Tá bom. Eu sei que cansa, não é fácil não. O dia inteiro fazendo campanha, eu que estou nessa agora, não está fácil também não. Bom, bora lá. Custo de vida, inflação e segurança alimentar. Um abraço para o nosso querido Kim Kataguiri aqui presente. O alto custo de vida, especialmente dos alimentos, continua sendo uma das maiores preocupações da população brasileira. Considerando que os preços são influenciados por fatores como tributação, juros, custos logísticos e produtividade, quais medidas o seu governo pretende adotar para ampliar o acesso da população aos alimentos e conter a inflação, preservando a competitividade e a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva? Essa pergunta ela é interessante, especialmente por vir após as outras duas perguntas. Porque, em grande medida, as respostas das outras duas perguntas atendem a resposta dessa aqui. Por quê? Os ganhos que nós vamos ter em infraestrutura, naturalmente, vão impactar o preço do alimento. 2, a melhoria, especialmente quando a gente fala em cinturão verde, né, a parte ligada à produção de hortaliças, tomates, frutas, boa parte daquilo que a gente come vem do cinturão verde, e o cinturão verde ele trabalha com mão de obra intensiva. Tudo isso vai ser beneficiado naturalmente por uma diminuição nos custos trabalhistas que nós teremos com uma reforma trabalhista decente sendo feita. No varejo, mesma coisa na ponta. Do caminhão que vai de maneira segura numa estrada decente ou levar aquela mercadoria que seja um frango congelado, ou que seja uma hortaliça, ou que seja um saco de arroz, até o distribuidor para a loja, esse ciclo acontecer de maneira segura, sem roubo de carga, com uma estrada decente, com um combustível decente, com um salário bem pago para um funcionário sem segurança jurídica, tudo isso vai diminuir o custo do produto na ponta. E tudo isso também tem um outro efeito, que é o efeito da uma contratação maior de pessoas, porque vai se tornar uma economia mais competitiva, e aí você também aumenta o poder de compra das pessoas simplesmente pela existência do emprego. Aí tem um outro elemento aqui que não pode ser abandonado, tá? Que é a queda dos juros. Se você não tiver uma política fiscal minimamente decente, não vai mexer nesses juros. E não quando eu falo decente, não é que vai fazer uma reforminha aqui e ali. Nós precisamos fazer uma reforma que corte já anualmente mais de 200 bilhões de reais. Essa é uma reforma muito aguda que precisa ser feita. Não vai dar para fugir dela. Nenhum presidente da República
tem condições de dizer que vai governar o Brasil sem fazer as reformas. E aí, com todo o respeito aos demais candidatos que virão aqui, eu quero ver eles falarem o que eu estou falando. Vai precisar fazer nova reforma da Previdência? Sim. Vai precisar fazer desvinculação? Sim. Vai precisar desindexar? Sim. Vai precisar mexer em algumas renúncias? Sim. Vai precisar mexer em supersalário do judiciário? Sim. Vai precisar mexer no supersalário de militares? Sim. Vai precisar mexer em tudo isso. Eu quero ver todos falarem. Alguns concorrentes ficam, não, eu vou privatizar. Deixa eu ver. Você vai vender uma empresa, você vai ter uma renda extraordinária, usa aí 1, 2 anos, e depois? E os gatilhos que ficam gerando aumentos automáticos, que estão quebrando o Estado? Não vai mexer? Todo mundo tem que colocar a discussão na mesa e falar, sob pena da gente meter um estelionato eleitoral nas pessoas. E ninguém vai perder voto falando isso, a gente tem que trazer os problemas. O povo sabe, todo mundo sabe que quando você está doente, você vai precisar fazer um tratamento e o tratamento não é legal. As pessoas sabem que o governo está doente, que as contas delas estão doentes. As pessoas sentem isso. Todo mundo sabe. Ninguém está, olha, eu estou com câncer no pulmão, eu só vou ficar fumando e não vou no hospital. Todo mundo quer ir para o hospital. Todo mundo quer o tratamento. E todo mundo sabe que o tratamento não é fácil. Os políticos precisam explicar para as pessoas que agora nós somos um país doente e que precisa de tratamento. O Milei ganhou uma eleição na Argentina falando que ia fazer tudo isso. E é um país tão ou mais populista que o Brasil, tá? A Argentina tinha, a classe política lá era pior nesse departamento do que a brasileira. Então nós precisamos falar e fazer isso, porque isso tem um impacto nos juros. E esse impacto nos juros é colossal. E a beleza de fazer essas duas reformas é que elas impactam 2 áreas que geram inflação. Novamente, se eu aumento a capacidade compradora das pessoas, eu aumento a demanda, isso pode gerar um problema de oferta. Só que alterar a legislação trabalhista e você aumentar a carga na parte dos investimentos, aumenta essa oferta. Aí você vai equilibrando a oferta e a demanda e você não tem a inflação. E pelo contrário, você tendo essa pressão sobre a oferta e fazendo o empresário querer produzir mais, aí a oferta se estabiliza e você não tem pressão inflacionária. Você começa a trabalhar com juros decentes e com preços, um sistema de preços minimamente decente. É o que a gente precisa fazer. Isso, gente, isso não é ciência de foguete, isso é a coisa mais simples do mundo. É que a gente não tem coragem de enfrentar os problemas. E aí isso incide diretamente no custo de vida das pessoas. E é diretamente mesmo. Então, essa pergunta, eu estou só utilizando ela como um meio de consolidar o que a gente falou nas perguntas anteriores. Porque isso tem um impacto natural sobre elementos como alimentação. Estava o pessoal aqui também do setor de bares e restaurantes. Isso vai impactar eles de maneira muito positiva também. Isso é bom para todo mundo. Aliás, não há como fugir isso aqui. Tudo que a gente está falando, eu poderia quase falar num evento, por exemplo, para a indústria. Porque a gente está falando de políticas estruturantes de Estado com efeito para praticamente todos os setores. E isso me deixa muito feliz de tratar, porque eu estou tentando em todas as reuniões com todos os setores que eu visito, a falar de temas que são gerais. Não apenas de temas locais. Não tenho problema nenhum em falar de um tema específico de um setor que eu acho que é necessário e certos setores são estratégicos. Entretanto, o problema do Brasil é um problema em que todos os setores têm que se unir para tratar dos temas gerais. A gente tem que, todos os setores têm que chamar assim, ó, por exemplo, aquela Anfávia lá, a galera dos carros, só quer falar dos negócios deles. Se fecharam, todos se protegeram ao máximo e quebraram. Vê se eles quiseram lutar por uma reforma trabalhista verdadeira. Os setores todos tinham que se juntar por grandes reformas estruturantes, todos. Eu vou pegar, no meu governo, eu vou fazer isso. Eu vou montar uma espécie de Liga da Justiça. Eu vou chamar do trabalhador, do entregador, que hoje é minha base eleitoral, entregador, é o motoboy que está pistola, que ele está ralando e o dinheiro não está sobrando no fim do mês, ainda vai um vagabundo assaltar ele, eu vou ver o vizinho recebendo Bolsa Família enquanto ele está trabalhando, esse cara está indignado. O grande empresário, eu vou juntar todo mundo e falar, ó, Brasil Produtivo, esse aqui é o pacto para todo mundo sair ganhando. E vamos ter que passar todas essas reformas, vamos apertar todos os deputados, vou chamar Rede Globo, Bandeirantes, SBT, todo mundo, vamos sentar, é o seguinte, ou o Brasil Produtivo ganha e a gente passa todas as reformas estruturantes, ou a gente vai ser governado, vamos colocar aqui, primeiro, pelos políticos dos estados menos produtivos do Brasil, que não estão ligando para nada, vocês são governados, vocês são de setores que geram emprego, vocês são governados pelo Alcolumbre, do Amapá, um estado que não tem geração de emprego, o estado acho que é o mais violento do Brasil hoje, tá? Ele manda em todos vocês que estão gerando emprego, vocês são escravos do Alcolumbre. É uma vergonha, porque quem paga a banda escolhe a música. Vocês pagam a banda. Por que o Alcolumbre escolhe a música? Por que os políticos corruptos dos estados que não estão preocupados com a agenda de competitividade escolhem como é o destino do Brasil? Não pode ser assim. Então nós temos que unir o Brasil Produtivo, que é mais do que unir o Congresso. É unir o Brasil que trabalha e avisar, daqui não passa.
Vamos ter, ou a gente dá certo como nação, ou vamos ficar sempre no voo de galinha, mendigando, me ajuda aqui, meu setor vai quebrar. Não dá. Ou a gente faz todo mundo, todas as reformas juntas, ou nós seremos medíocres para sempre. Isso não pode ser aceito. Gostou desse corte? Então não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo.